Graça e paz a todos, um bom dia de salvação. Olha, é muito prazeroso para mim, tá? Ter a sua companhia aí do outro lado, a sua atenção, o seu esforço de se ajudar e me ajudar na divulgação do Evangelho e naquilo que é mais pessoal, é mais íntimo. Você aproveitar esses nossos encontros e se aproveitar daquilo que a palavra te oferece para você tentar acrescentar algo a mais na sua vida. Meus queridos, nessa manhã, pedindo antes para os amados, tá? Que os amados tendo a oportunidade, clica aí, dá um joinha, retransmita essa mensagem para os seus contatos, para que eles também, de igual modo, venham ter um material reflexivo, tá bom, meus queridos? Eu quero, nesse dia, conversar com você sobre uma passagem na Bíblia que nos diz uma mensagem muito importante, nos comunica algo que muitas vezes ao longo da nossa vida, diante de impossibilidade, sublinhe essa palavra, impossibilidade, muitas vezes ficamos paralisados, acabamos ali findando todo o potencial que Deus tem nos dado para que alcancemos aquilo que nos dá qualidade de vida e que o glorifica. A passagem que eu quero nessa data compartilhar com vocês se encontra em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, dois versículos somente, o versículo 18 e o versículo 19, que diz assim, Mateus 9, a partir do versículo 18. Dizendo-lhes estas coisas, é Jesus que está falando, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo, minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a tua mão e ela viverá. Versículo 19. E Jesus, levantando-se, seguiu ele e os seus discípulos. Meu querido, minha querida, eu quero nessa manhã convidar você a refletir como você age diante de uma impossibilidade. Quando chega uma notícia a você, ou quando você, pensando a respeito de uma área de sua vida, e você vê aquilo que se apresenta como algo de difícil transposição, como você se porta? Você é aquele que paralisa, que se rende diante de alguma impossibilidade? Você é aquele que por vezes deixa o ambiente determinar como seu ânimo vai se apresentar? Pois aqui a gente, na palavra de Deus, temos nessa data aqui o posicionamento de um homem que chegou diante de Jesus com aquilo que mais lhe custava, aquilo que mais vale para um pai e para uma mãe, obviamente, é o seu filho. A qualidade de vida desse filho. E quando nós percebemos que esse filho não mais está vivo, quando acontece alguma coisa com esse filho, ou muitas vezes, eu posso estar alcançando alguém que está com uma notícia a respeito do filho, uma enfermidade que seja limitante, que diminua a expectativa da vida do seu filho. Como é que nós nos comportamos? Nós vamos colocar inteiramente a nossa crença na ciência? Ciência tem seu valor? Claro que tem. Ciência de Deus? Claro que sim. Mas isso não significa que aquilo que Deus permitiu ser criado através da inteligência humana não possa ser desafiado quando aquilo se apresenta diante de mim, diante de você, com uma mensagem que nos perturba. E aqui Jesus, vamos colocar assim, foi surpreendido com o apelo daquele pai, surpreendido, Muitas vezes aquilo que nos abate tem um período mais duradouro na nossa vida, é justamente aquilo que de repente acontece. Quando vemos a situação já está instalada e a gente nota dentro de nós uma aflição, uma angústia, os pensamentos não conseguem se organizar, por vezes até com aqueles mais próximos a nós não conseguimos expressar
tudo que estamos sentindo. Primeira coisa boa que esse homem aqui fez, ele foi a quem realmente resolve. Temos pessoas ao nosso redor que nos amam? Claro que sim. Temos pessoas que se preocupam? É verdade. Mas aquele que unicamente tem o poder de mudar impossibilidades ao nosso redor ou dentro de nós é Deus. E esse homem aqui, ele lidou com as duas impossibilidades. Primeiro fato, a morte. Quando é que uma pessoa em sã consciência vai entender que alguém que ele muito estima, morrendo, pode voltar à vida? É o primeiro desafio. Ele viu a filha morta. A outra impossibilidade, que acontece muito comigo e com você, aquilo que dentro de nós é gerado diante de um fato perturbador, um fato que nos tira a paz. Ele chegou diante de Jesus e interessante, a primeira atitude dele não foi chegar aflito e apresentar sua necessidade. Por aquilo que ele ouvia, por aquilo que ele provavelmente já estava vendo, porque ele chegou aqui em Jesus nessa passagem, Jesus estava em movimento. E se nós chegarmos no início desse capítulo, Jesus já estava ali num contexto atuando. Os sinais, maravilhas e prodígios estavam atuando através da vida dele e estavam ocorrendo milagres. Aí chegou esse homem, a primeira atitude, adorou. Adoração é um ato de reconhecimento, de valoração em extremo de algo ou alguém. Aquele homem estava se rendendo diante de Jesus, reconhecendo-o como Senhor, mostrando com a sua atitude que nele havia algo que o distinguia em relação a todos aqueles que estavam com ele. E aqui a Bíblia diz que este homem chegou diante de Jesus e o adora. Aí depois ele comunica a aflição. Porque embora Deus espera, Deus aguarda, e é o nosso dever, enquanto filhos de Deus, adorar o Senhor, Deus também, ele não está com os olhos fechados às nossas aflições. Ele sabe e se interessa. Mas se ele sabe, por que eu tenho que comunicá-lo? Também pela atitude de adoração. Aquilo que eu vejo no Senhor por adorá-lo, eu sinto a necessidade de comunicar. Como você faz com a sua esposa, com seu melhor amigo, com seu pastor, com seu irmão da igreja. As pessoas que mais estimamos, mais confiamos, naturalmente, abrimos o nosso coração. E aqui ele falou ao Senhor o que estava acontecendo. Minha filha, o meu amado, seu filho ainda é o seu tesouro? Sua filha ainda é a sua prioridade? Ou a sua prioridade é o trabalho? Ou a sua prioridade é uma reuniãozinha com amigos? É um lazer? É um hobby? Nós temos que voltar a redefinir quais são as verdadeiras prioridades à luz da palavra. Aqui ele chegou para o Senhor, minha filha faleceu agora mesmo. Um ato que ocorreu de imediato, que o surpreendeu, mas que não o impediu de fazer o que era correto. Interessante que no versículo 19, quando Jesus vai até a moradia desse homem para fazer o que tinha que ser feito e que somente ele poderia fazer em relação à filha desse homem, os discípulos o seguiram. Isso também me traz uma importante lição. Aquilo que eu espero de Deus, aquilo que eu busco em Jesus primeiramente, no relacionamento com Ele. Eu não converso com Jesus, eu não vou na casa dele, eu não tenho intimidade com ele, aí na hora que eu tenho uma necessidade eu recorro a ele. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Nós somos chamados a manter um relacionamento constante. Interessante aqui que na hora desse acontecimento, Jesus foi com os discípulos. Isso também me mostra que na minha caminhada com o Senhor, que no meu ato de adorar a Deus, de comunicar-lhe as minhas aflições, eu tenho que ter pessoas junto a mim.
porque hoje Jesus não está fisicamente conosco, mas ele se manifesta na vida de alguém que está, como eu, levando a palavra para você, junto aos seus irmãos na igreja, junto a um flanelinha da rua, ele pode ali ser instrumento de Deus e te trazer uma palavra. Deus sempre está se fazendo comunicar através das vidas que ele instaurou nessa terra. Então é muito importante essa atitude, né, desse homem, tudo quanto ele se deu para que ocorresse aquele milagre. Primeiro, ele adorou a Deus, reconheceu que Jesus é o Senhor. Segundo, ele abriu o seu coração, mostrou para Jesus realmente o quanto é importante aquilo que ele estava recorrendo de Deus, o milagre, a filha dele. E terceiro, ele aceitou, ele permitiu que outras pessoas compartilhassem com ele aquele momento. Que essa palavra venha trazer tranquilidade ao seu coração. Que essa palavra, pela ação do Espírito Santo, venha ser um bálsamo na sua mente, venha te redirecionar aquilo que verdadeiramente promove qualidade de vida. Somente o Senhor tem poder de atuar sobre aquilo que é impossível, que está ao meu redor ou que se faz presente dentro de mim. Que Deus o abençoe ricamente, que Deus abençoe a sua família, te guarde, te livre de todo mal. Hoje, na parte da tarde, vai ser o primeiro vídeo que eu vou lançar, conversando com você, trabalhando a temática que agora está muito em evidência esses últimos dias, né? Pessoas adultas, aparentemente com seu juízo preservado, mas que estão se dando à prática de estarem colocando a sua expectativa, o seu prazer, a sua vida numa boneca, na bebê reborn. Hoje eu vou, a partir da palavra de Deus, da inspiração do Senhor, trazer uma palavra sobre isso, despertar sua atenção a respeito do que você tem colocado verdadeiramente ali no seu coração. Tá bom, meu querido? Fica com Deus, que o Senhor o abençoe ricamente.